Minas Esporte, com Chico Maia. Oferecimento. Chegou o novo Iveco Daily Highmatic, o Daily com câmbio automático. Dez horas e 54 minutos, está na hora de falar de futebol aqui e parece que o Lê Gravino, que é nosso ouvinte que sempre participa aqui da nossa programação, ele sabe que vai começar, ele já tem o sensor ali que vai começar. Segundos antes de eu disparar a trilha do Chico Maia, ele já disse aqui que o Murilo Neves, que ele tá te chamando, já começou errando todos os palpites do fim de semana, Murilo. Pois é, então antes de passar a bola pro Chico, eu vou, fazer a minha defesa aqui. Com essa arbitragem do Brasileirão, que o Chico vai comentar daqui a pouco, é impossível acertar qualquer palpite. Foi o destaque da primeira rodada, né, Chico? Infelizmente, a arbitragem brasileira, que a gente já não espera muito, né? Mas ela acabou roubando a cena, seja no jogo do Atlético, no jogo do Flamengo, você pode escolher o jogo que você quiser, que tem um lance bizarro de arbitragem, né? Ontem, o jogo do Atlético foi uma bizarrice completa, desde o primeiro minuto de jogo, quando ele deu um cartão amarelo pro Batalha, num lance que nem falta foi, e aí depois foi um desastre, né? Um juiz péssimo, mas aí vou passar a bola pro Chico para comentar essa primeira rodada do Brasileirão, como o desempenho dos times mineiros aí. Bom dia para você, Chico. Todo mundo desagradado, hein, nessa primeira rodada de Brasileirão. Rapaz, bom dia, amigos. Lamentável, o Murilo tá levantando a pauta ótima, inclusive estava até anotado aqui para eu abordar este assunto, porque na primeira rodada, na largada do Campeonato Brasileiro, lambanças para todos os lados. E eu retuitei aqui vários comentários de companheiros, inclusive o Milton Neves, meu caro Murilo Rocha, o Milton dizendo: Corinthians, como sempre, ganhando pontos às custas da arbitragem. Ontem, contra o Atlético, foi um negócio absurdo. Eu até não reclamo tanto da situação do Batalha, vai lá e tal, ele pode ter interpretado de uma maneira, mas aquele lance do Fagner, que é o zero e vezeiro na violência, na cara dele, ele estava ali, ó, a 1 metro do lance, vocês veem aí as imagens novamente, o cara está a 1 metro do lance e não deu um cartão vermelho de cara, e o Fagner que é manjado nisso. O Atlético, com um jogador a menos a maior parte do jogo, fez uma partida muito boa, poderia ter vencido. Você jogar com um a menos, gente, é muito complicado. Além do esforço físico maior do seu time, taticamente mudou tudo. Tudo que o Gabriel Milito pensava para aquele jogo, ele teve de alterar o planejamento dele por causa da expulsão do Batalha. Agora, a não expulsão do Fagner pesou demais também, e o que eu tenho recomendado é o seguinte: como no Brasil as coisas são assim, a impunidade é grande, esse tipo de árbitro é muito prestigiado pela CBF, a gente não entende por quê, assim como aquele mineiro que meteu a mão lá no Atlético de Goiás ontem contra o Flamengo, na vitória de 2-1 do Flamengo em Goiânia, como o árbitro que prejudicou o Grêmio contra o Vasco da Gama, negócio absurdo também lá no Rio de Janeiro, o Grêmio perdeu e a arbitragem ajudou o Vasco a derrotar o Grêmio. Como no Brasil as coisas acontecem, a impunidade corre para todo lado, né? Eu estou sugerindo guardar os nomes. Por exemplo, esse de ontem, Flávio Rodrigues de Souza, árbitro carioca, Flávio Rodrigues de Souza, que operou o Atlético contra o Corinthians, meus amigos. O Atlético até postou, né, o Murilo, a foto de como ficou o joelho do Zaratio depois dessa pancada que o Fagner, né, o cara que tem mais histórico no futebol brasileiro, de deslealdade, deu uma entrada muito forte ali. O Zaratio até ficou mancando durante todo o período que ele conseguiu ficar em campo depois, acabou sendo substituído pelo Alan Franco. Pois é, o Atlético, né, nessa atual gestão é o campeão de notas de repúdio, né, sempre tá soltando a nota de repúdio para alguma coisa, mas ontem merecia mesmo, porque é até ruim você ver a partida, né? Eu fiquei vendo o jogo, assim, vai dando uma revolta contra aquilo que você vai vendo, né? Porque o cara mata a partida, e é como o Chico bem destacou, era a primeira rodada, né? Se você já começa com esse desgosto, né? Te desanima. O Brasileirão tem 38 rodadas, na primeira, todo mundo cheio de expectativa, você já vê essas barbaridades, como aconteceu com o Flamengo lá em Goiás. Eu fiquei vendo aí, assim, o que me impressiona é que o árbitro ficou 3 minutos vendo o vídeo lá no VAR, ou seja, não tinha convicção. Ele não tinha convicção, ele no campo não marcou. Aí ele ficou vendo 3 minutos o VAR, não teve, né, e não chegava a uma conclusão. E de repente decidiu não só dar o pênalti, como expulsar o jogador do Atlético Goianiense. É um absurdo. Você viu o VAR,
3 minutos, se você viu no campo, não achou pênalti, ficou vendo 3 minutos o VAR, é porque você está procurando cabelo em ovo, não é possível. É isso que aconteceu também no jogo do Atlético, né? O juiz muito bem posicionado no lance do Fagner, como bem disse o Chico, você vê na imagem, ele está a 1 metro do lance, ele está em frente, ele poderia ter, né? Não tinha ali, não tinha dúvida, ninguém teve dúvida, mas ele deu apenas o cartão amarelo. Enfim, começamos mal. Falar de coisa boa, né, Chico? Fala aí sobre a vitória do Cruzeiro, né? Que começou bem, com o pé direito. Murilo, foi bem o Cruzeiro. Antes, só para não ser injusto com o árbitro carioca que prejudicou o Galo, o que prejudicou o Atlético Goianiense contra o Flamengo, lamentavelmente é mineiro, né? Eu que sou um apoiador da arbitragem mineira, poxa, André Luiz Schettino Policarpo Bento. André Luiz Schettino Policarpo Bento. E aquela história, vocês vão ver esses nomes aí, ó, sendo muito escalados, ao invés de irem para a geladeira, não, eles vão ser muito escalados em jogos estratégicos do Campeonato Brasileiro. Infelizmente é assim desde que o futebol brasileiro existe, desde que o Campeonato Brasileiro existe. Bom, falando de coisa positiva, o Cruzeiro reagiu muito bem à crise que vivia depois da perda do Campeonato Mineiro, da ida embora repentina do goleiro Gabriel Cabral, que era a maior liderança do elenco e tudo mais, treinou no sábado, treinou na sexta-feira e na hora de relacionar o time, ó, não preciso relacionar não, que eu estou cascando fora, estou vazando na braquiária, e o técnico Fernando Seabra, óbvio, né, optou pelo Anderson, um goleiro novo que o Cruzeiro contratou já há 3 anos, foi bem na partida. O técnico Fernando Seabra mostrou que tem personalidade, porque um outro jogador que a torcida pega no pé só de ver o nome dele anunciado, que é o zagueiro Neres, foi mantido, porque é um bom jogador, passou por maus momentos, não seria o berro da torcida que tiraria o Neres do time. E o técnico Fernando Seabra mostrou personalidade, manteve o Neres, jogou a partida inteira, fez uma boa partida, e aquela história, o Cabral realmente ele não tinha mais clima, porque as falhas dele foram muito gritantes e ele mesmo reconheceu que não dava mais. O ambiente para ele em Belo Horizonte estava ruim. O Cruzeiro fez um bom jogo, o Botafogo também foi uma boa partida e muitos gols, né? Jogo que tem 5 gols é sempre jogo muito bom e o Cruzeiro começou bem o Campeonato Brasileiro. Chico Maia volta na quinta-feira, hein, no pós-rodada de quarta, né? O Atlético pega o Criciúma, o Cruzeiro joga contra o Fortaleza. A gente usa o restinho da semana também para falar da estreia do América na Série B do Campeonato Brasileiro. Valeu, Chico. Valeu, meu caro. Grande abraço. Amanhã à tarde estarei aqui às 17h50, depois de amanhã também. Na quinta nós voltamos aqui, na quinta e na sexta, neste horário com vocês. Grande abraço.